Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Hoje eu vou falar da maneira certa e da maneira errada de fazer as coisas na fotografia. Bem-vindo ao Drops Omicron. É tanta coisa na fotografia para a gente falar, e ao mesmo tempo, quando a gente vai fazer pauta 2 vezes por semana para falar com vocês, parece que todas aquelas coisas somem da nossa cabeça. Porque não é aula. A aula tem aquele conteúdo programático, a gente vai chegando. Para vocês terem uma ideia, nós temos 450 horas de aula, dividida em 4 semestres. O semestre 1, linguagem técnica, o semestre 2, fotografia aplicada, vai estudar moda, fotojornalismo. Fotografia aplicada, por quê? Fotografia aplicada é aquilo que você aplica a um ofício, a um ganha-pão na fotografia, né? Fotojornalismo, moda, você still life, fotografia de produtos. No terceiro semestre, que não precisa ser feito na ordem, você pode começar lá pelo terceiro, por exemplo, Oswaldo, já sei fotografar, tenho domínio de fotometria, tenho domínio de flash, quero entrar no terceiro semestre, o semestre 3, que é fotografia de família. Muito bem, o cara pode entrar lá, fotografia de família, vai ter 117 horas de fotografia de família, 18 horas só de acompanhamento infantil, 30 horas de casamento, 30 horas de newborn. Quer dizer, a gente está com o semestre todo para esse espectro de disciplinas na fotografia de família, que é um ganha-pão de muitos fotógrafos. O outro semestre, que seria o de número 4, fotografia autoral documental, e vai ter um semestre número 5, no meados de 2019, que vai ser comunicação e marketing na fotografia. Ou seja, se a gente somar os 4 primeiros, já são 400 horas de ensino. Então, Oswaldo, você está fazendo o famoso jabá aí dos módulos da Omicron? É evidente que estou, mas porque existe a maneira certa e a maneira errada de fazer as coisas, que é o tema de hoje. E como disse, os temas aqui da Omicron são um pouco estranhos. Eu não vou ficar falando de obturador, diafragma, flash o tempo todo. Tem um monte de coisa, de 160 vídeos gravados antes desse, que falam disso, né? Ficar repetindo, ou fazer unbox, precisa ter muito saco para ficar fazendo unbox, né? Ou para ficar lendo manual. E daí que começa a questão do fazer certo e fazer errado. Primeira dica, dentro da profissão, o fazer certo sempre demora mais tempo. O fazer errado sempre é rápido e mais barato. Aí já está um bom parâmetro para você pensar a sua carreira. Você quer ser fotógrafo? Existe uma maneira rápida. Você compra uma câmera e faz um cartão. Você quer ser um fotógrafo? Existe uma maneira mais lenta, é a certa. Você vai estudar, conversar com fotógrafos, estudar numa escola de fotografia, se formar, ter formação adequada e daí virar fotógrafo. Essa é a maneira certa, estruturar o seu conhecimento. Você está no meio de uma crise, como nós estamos, onde todo mundo perdeu clientes. Posto de gasolina perdeu clientes, estúdio de fotografia perdeu clientes, escolas, faculdades tradicionais, como odonto, chegaram a perder a clientela de entrada do vestibular. Quer dizer, a crise pegou a todos. Existe uma maneira certa de sair da crise. Cortar custos, investir no futuro, inovar e estudar. É a maneira correta. É a mais trabalhosa das maneiras, mas é a correta. Não se desesperar, né? Não se desesperar perante a crise. Durante a crise aqui na Omicron, o que nós fizemos? Criamos um estúdio de vídeo, esse estúdio que eu estou falando, investimos no IAD, investimos no espaço físico. Agora que a gente vai ter uma curva de ascensão da crise, possivelmente agora em 2019, estamos melhores do que no momento pré-crise. Pegamos aquele momento que o dinheiro estava entrando e investimos no negócio. Capacitamos mais a nossa inteligência fotográfica de atendimento do público. Isso que é importante fazer. Isso demora e tem custo. Está do lado das coisas certas a serem feitas.
Outra questão, quando você está estudando fotografia, está vendo os vídeos no YouTube, é tudo muito divertido. Ah, o cara ri, o cara... Né, eu estava vendo um vídeo no YouTube que o cara rotava no meio do vídeo. Tinha público para aquilo. O cara estava lá na diversão dele e do público dele. Só que a gente tem que pensar a maneira certa. Vamos estudar fotografia, vamos nos preparar para falar com diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de família, diferentes formações culturais que vão procurar você. Por exemplo, tem gente que quer fazer um curso de fotografia, liga do telefone fixo. Tem gente que quer fazer um curso de fotografia, liga para o celular. Tem gente que quer fazer um curso, manda o WhatsApp. Tem gente que quer fazer um curso, manda um e-mail via o contato do site. Tem gente que quer fazer um curso, visita a escola. Certo? Tem gente que quer fazer um curso, aparece no primeiro dia de aula, porque ele ficou pesquisando 2 anos sem falar com a gente, só pelas redes sociais, só vendo aqui no YouTube, sempre em silêncio, e aparece no primeiro dia e faz a inscrição. Qual desses públicos é o correto? Se ele é teu cliente, o correto é que ele te procure da maneira com que ele desejar. O que você tem que fazer é manter a porta aberta de diversas maneiras. O tímido não vai ligar. Ele quer a informação toda no teu site. Então, coloque toda a informação no teu site. Tem gente que diz assim, não é bom colocar preço no site, é uma estratégia de venda que invoca a pessoa a ligar. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que invoca mais pessoas a terem medo do preço final, a terem medo de que aquilo não é para o bolso delas, né? Eu acho que é legal você informar o preço, informar como você parcela, por exemplo, até quantas vezes você parcela e o teu valor, para que aquela pessoa possa até se programar. Eu acho que é uma estratégia de venda mais interessante. Você abre todo o jogo para o seu cliente. Se ele for pedir um desconto, dependendo do momento histórico e do momento fluxo de caixa da sua empresa, você vai dar ou não vai dar, mas você está jogando limpo com ele. A maneira certa é você ter um contrato com o teu cliente. Dá trabalho escrever contrato, dá trabalho falar com o advogado, dá trabalho de você fazer um instrumento contratual que, no momento de uma desalinho de opinião, desavença comercial, aquilo seja segurança jurídica da relação de consumo do seu cliente. Quer dizer, seja segurança jurídica para os dois lados. Dá trabalho. Por dar trabalho e demorar, é a maneira certa. A maneira errada é você ficar de boca prometendo alguma coisa, de boca até cumprir isso que prometeu, mas o seu cliente falar que você tinha prometido mais e que dessa forma você tem que entregar aquilo que não prometeu, porque ele vai lá dizer que você tinha prometido para a família dele numa rede social e acaba prejudicando o seu negócio, porque isso vai ganhando uma dimensão. A gente precisa estar preparado. O contrato dá trabalho, é a maneira certa de fazer. A maneira errada, fazer tudo de boca e você não conhece a pessoa e isso acaba levando você por um caminho de desorganizar a comunicação. Você tem que correr atrás de um plano de apagar um incêndio que algum cliente mal intencionado causou na sua imagem. A maneira certa é o agir ético, o agir comprometido, é o agir respeitando o seu cliente, mas também exigindo respeito, porque a educação é uma via de mão dupla. A educação é algo interessante porque você paga para que o professor pegue no seu pé, para que o professor exija. A maneira errada é começar achando que o professor vai ser um palhaço de circo na sua frente, que vai te fazer rir e que você vai sair feliz no final do curso, mas vai sair sem habilidade nenhuma. Eu prefiro o meu aluno estudando, sério, compenetrado, às vezes até exigindo dele, dando uma cutucada, mexendo com os brios dele, para que ele saia no final do curso com uma habilidade conquistada, sendo um fotógrafo de verdade. Isso dá trabalho. 100 horas, 150 horas, 200 horas de aula de fotografia.
A maneira errada é de pensar que a gente vai aprender fotografia, que é uma profissão já com 200 anos de história, pelo YouTube. A maneira errada é esperar que eu te entregue toda a informação agora. A maneira errada é dar graças a Deus que existe o automático na câmera. A maneira errada é querer que as pessoas te paguem, já que o automático qualquer retardado pode colocar. Então, qual que é o teu diferencial? Qual que é a tua qualidade? A maneira certa é você descobrir o diferencial pesquisando sobre os seus fornecedores, sobre os seus concorrentes, sobre os seus colegas, estudando a história da fotografia e percebendo um nicho de atuação que todas as outras pessoas não perceberam porque não se dedicaram tanto quanto você. É muito bonito quando o pessoal de marketing fala é necessário a criação de um diferencial. Mas a quem vai apontar o que é o diferencial? Só quem estuda e compreende o mecanismo de mercado, que compreende o seu público. O importante é você estar dentro da sua empresa. O importante é você estar dentro dela fazendo todos os pontos, fazendo todas as amarras de trabalho da sua empresa. Eu me orgulho de ter limpado o banheiro da Omicron, porque hoje eu sei o quanto que é importante os meus alunos chegarem, o banheirinho está cheiroso, gostoso, eles chegaram do trabalho, eles vêm direto, chegam aqui 19h30 para a aula, eles querem ser bem tratados num espaço limpo e organizado. O importante é o professor chegar, saber que além da remuneração que ele tem, ele vai encontrar uma sala limpa, organizada e alunos que respeitam o trabalho dele. Isso tem um valor acima, ou pelo menos agrega aquele valor financeiro que se paga ao professor. Essa é a maneira correta. A maneira errada é o professor chegar, a sala está desarrumada, o aluno está insatisfeito com a empresa e acabar tendo animosidade no contrato muito forte de confiança que existe entre aluno e professor. Existe sempre a maneira certa e a maneira errada. Na maioria das vezes você sabe qual que é o caminho certo. Na fotografia, eu peço para você, vá pelo caminho certo, o caminho da ética. Nós já vimos pessoas que fazem ensaios sensuais, que caem na boca das redes sociais, ensaios sensuais, e não se comprometem com a ética e acabam molestando a menina verbalmente, de maneira agressiva, colocando a menina numa situação que já está frágil, a pessoa já está frágil. Não é fácil fazer um ensaio sensual já com um fotógrafo de primeira linha, um cara ético, um cara que sabe o que está fazendo, né? Então daí vai lá, essa menina molestada por esse sujeito. O que ele? Ele escolheu o caminho curto e errado. Ele não vai ter mais clientes no futuro, ele suja seu nome, suja o nome de todas as pessoas em volta dele, e a menina, às vezes, nunca mais vai procurar serviços fotográficos, porque um indivíduo que escolheu a maneira errada encontrou ela pelo caminho. Ética na fotografia é a maneira certa. Isso é demorado? É, porque você tem que prometer um prazo de entrega e entregar. Isso é ética na fotografia. Você tem que pensar o seu produto, a embalagem do seu produto, criar o seu diferencial, estudar fotografia, e isso vai tempo. É a construção de um bolo. Certo? Hoje eu estou falando da maneira certa e da maneira errada. Porque muitas pessoas vêm ao Omicron procurando a coisa errada, que é: professora, eu não estou entendendo o meu equipamento. Lê o manual da minha câmera para mim? Esta é a maneira errada. Um professor não é um manual de câmera. Um professor é aquele que vai falar da fotografia como linguagem, como área, como ofício, como área de conhecimento, e que vai te ensinar, de fato, a ser um fotógrafo, não
um tradutor de manuais fotográficos. Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima.